Salve, salve galera, beleza? Novamente com mais um videozinho aí do projetinho do Gol G3 1.8 Turbo. Falar sobre o resfriador de óleo. Pra quem não for inscrito no canal aí, se inscreva, compartilhe, comente, beleza? Mas não deixa de acompanhar o projetinho aí que já já ele funciona. Beleza? Vou virar aqui a câmera. Então aqui ó, eu optei em colocar o resfriador de óleo, o trocador de calor. Muita gente, na verdade, elimina esse item do projeto, né? O pessoal vai montar um turbão, um canhãozão, acaba eliminando ele. Por causa que comenta, né? Ah, mas às vezes fura e mistura água com óleo e tal. Pro meu projeto, que vai ser praticamente 100% rua, raramente eu vou pegar uma rodovia. Normalmente vai ser mais trânsito parado, sempre um trânsito lento. Vai ser um carro para mim realmente usar diariamente. E aqui onde eu moro o trânsito é um pouquinho embaçado, é bem intenso o trânsito, né? Então assim, eu vou permanecer muito tempo com o carro às vezes mais parado do que andando em movimento, tipo, com velocidade. Então o que que acontece? Por que eu optei esse trocador de calor? E às vezes alguém pode questionar assim, mas por que você não colocou um radiador de óleo para refrigerar o óleo? O motivo é simples, tá? Vamos lá. O radiador de óleo, vocês têm que tomar muito cuidado na hora de colocar eles no seu projeto, porque você tem que pensar o seguinte: qual que é o funcionamento do radiador de óleo? Ele vai te resfriar o óleo a hora que você tem vento vindo sobre ele, a hora que ele recebe ventilação sobre o radiador, correto? Então assim, vamos imaginar a seguinte forma. Para o meu caso, vamos analisar assim, o meu caso é que o carro fica mais tempo num trânsito, mais tempo parado. O radiador de óleo em si, que ele não deixa de ser um formato de um intercooler, ele praticamente não vai fazer função alguma parado. Vai ser como se não existisse ele ali, certo? Porque ele não vai estar recebendo ventilação. Então, para essa finalidade, se você imaginar de um carro que vai pegar muito trânsito e tal, ele não é muito eficiente. Já o trocador de calor, o que acontece? O líquido de arrefecimento vai estar refrigerando o óleo. Então, eu vou ter um óleo sempre aproximado na mesma temperatura. Ele vai manter o óleo na temperatura ideal de trabalho, porque ele vai trocar calor com o líquido de arrefecimento. Então, mesmo parado, mesmo tipo com um movimento sem muita velocidade, eu vou ter sempre aquele mesmo nível de temperatura no óleo, tá? Então, assim, uma das diferenças no caso, assim, para o meu uso do que eu optei o trocador de calor é isso, tá? A questão que eu comentei a respeito de tomar cuidado com o projeto, com o radiador de óleo é o seguinte: analisando a forma de funcionamento, o que vocês têm que pensar, né? É muito válido instalar um radiador de óleo num carro que ele vai ser usado ao extremo, constante, tipo uma boa parte. Porque o que acontece? Vamos imaginar que você pega esse carro e vai fazer um rolê numa rodovia no qual você não vai pegar para acelerar. Você vai pegar aquela rodovia ali em cruzeiro ali, tipo 2.000 RPM, 2.500 RPM, ele tomando aquela ventilação de frente ali. Você vai estar refrigerando o óleo, você vai estar esfriando o óleo e esse óleo vai sair da temperatura ideal de trabalho. Porque você não vai ter nada que esteja forçando ele a aquecer de forma agressiva, diferente de você, tipo assim, vamos dar um exemplo, realmente acelerar, moer o carro, né? Que aí você vai, tipo, ter realmente um aquecimento do óleo no qual, na velocidade, o radiador de óleo seria interessante. Mas analisando por essa parte, se você pegar uma rodovia e vir na moralzinha, você vai trazer o óleo para uma temperatura que não é o ideal de trabalho, entendeu? Então assim, o radiador de óleo em si, aquele formato colmeia que seria tipo como se fosse um padrão de intercooler, ele é interessante para quem faz um track day, para quem tipo vai fazer uma arrancada, para quem realmente pega o carro de final de semana para pegar uma rodovia e acelerar tipo no talo. Né? É muito interessante, porque realmente você vai estar aquecendo o óleo tipo, extremamente e o intercooler, o radiador de óleo, vai estar fazendo a função dele. Né? Já no meu caso, que a maior parte do tempo eu não vou ter essa ventilação frontal, o trocador de calor é mais eficiente. O trocador de calor é mais eficiente. E vamos dar um exemplo assim: quando eu pegar a rodovia com esse carro, possivelmente esse projeto aqui, eu vou estar com a minha família.
Então eu vou estar andando na moralzinha nessa rodovia. Então assim, de qualquer forma, o trocador de calor vai estar fazendo a função dele. Ele vai estar estabilizando a temperatura do óleo. Já o radiador de óleo teria o problema que eu comentei. Eu estaria nessa rodovia, devagarzinho. O óleo estaria na temperatura já ideal de trabalho dele, porém o radiador de óleo estaria resfriando mais do que a necessidade. Então o meu projeto foi optado a esse aqui, trocador de calor, né, o resfriador de óleo, trocador de calor com água, justamente por esse motivo, que vai ser um carro do dia a dia. Então ele acaba sendo um padrão, seguindo o padrão original, né? Seguindo o padrão original. A questão que muitos isolam é simples, né? É algo assim. Se você tem uma preventiva, que você tem um aditivo no reservatório, um aditivo no conjunto de arrefecimento que não dá oxidação, não tem por que isso aqui furar. Entendeu? Não tem por que isso aqui furar. Então, eu acho que seria bacana usar. Eu acho que para projetinho simples seria bacana, mesmo que assim, dá um puta de um trabalho instalar. Dá um puta de um trabalho porque as conexões é difícil de achar, acaba tendo um custo um pouquinho elevado. Que nem, vou dar um exemplo assim. Para utilizar esse radiador de óleo aqui, radiador de óleo não, esse resfriador aqui, o trocador de calor, vocês têm que remover esse pininho que vai original no filtro, no cavalete de óleo. Ele vai aqui, deixa eu pegar. Ele vai essa rosquinha aqui, no original. Porque só rosquei o filtro, então o filtro vai direto ali, né? Ele fica no cavalete de óleo, no qual o filtro já vai direto rosqueado aqui. Para fazer a colocação do trocador de calor, tem que comprar esse tubinho maior aqui, ó. Tá vendo? Ele é um tubinho com uma porca. O que acontece? Para vocês terem ideia, esse tubinho, o pessoal vende na faixa de 120, 150 reais. Só esse tubinho, ele, por incrível que pareça, é mais caro do que o trocador de calor. Porque o trocador de calor aqui, eu paguei, se eu não me engano, foi 130 reais, novo. Tá vendo? Então o que acontece? De que forma que ele é instalado? Ó? Vai ser colocado essa rosca maior aqui, né? Esse espigãozinho maior lá no cavalete de óleo, no qual ele vai passar aqui por dentro, certo? Essa borracha de vedação, ela vai no lugar que era a borracha do filtro. Então ela veda lá no cavalete como se ela fosse o filtro, por um exemplo. E aqui, vem a porca. Então vai ser colocado lá no cavalete de óleo assim, e aqui vai ser rosqueado a porca. Sendo assim, ele vai ficar com essa face aqui, para receber o filtro. Então ele ficaria como se fosse um extensor do cavalete de óleo, onde tem as duas entradas aqui de conexão. Tá? Então assim, eu optei por isso, né, pelo que eu acabei de comentar, beleza? A instalação, de que forma que é feita, tá? Tanto para ele, como para a turbina refrigerada a água. Tá? Essa minha turbina, ela também é refrigerada a água, ela vai seguir, esse projetinho vai seguir um padrão mais próximo do original, tá? Mais próximo do original possível. Então a turbina, ela é refrigerada a água pela mesma questão, para me tentar permanecer o óleo numa temperatura ideal de trabalho. Esse óleo permanecendo numa temperatura ideal de trabalho, eu vou preservar o conjunto, eu vou preservar o óleo, eu vou preservar a turbina, entendeu? Então, assim, só tem benefício para um carro que vai ser utilizado muito. Daí que nem assim, às vezes a pessoa pode falar, mas eu tenho meu turbo lá há 5 anos, há 10 anos. Se o cara dá partida uma vez por semana no carro, final de semana, pega uma rodovia, roda 200 km numa rodovia e que nem pisar na embreagem não pisa, vai durar mesmo, até 50 anos, né? Agora, imagina um carro que vai rodar, tipo assim, de repente, 50, 100 km por dia de trânsito, às vezes, entendeu? Então, realmente, tem que tentar prever o máximo possível de defeito que possa ocorrer e tentar eliminar esses defeitos, né? Essas possíveis... algo que prejudique. Tá? Então, aqui, o retorno da turbina, ele é feito de que forma? Na turbina, tá? Eu pesquisei muito, no caso, entrei em contato com o fabricante, ela não tem lado de entrada e saída. Então, qualquer lado que você liga, ela só tem que ter um fluxo de entrada e um fluxo de saída. Esse fluxo de entrada e fluxo de saída de água, ele deve ser feito de que forma? Uma ponta tem que vir da saída do superior do radiador, certo? Que seria da saída do cabeçote, onde entra na parte superior
do radiador. E o outro ponto que tem que pegar é o ponto inferior do radiador. Então a gente vai ter que ligar na superior e na inferior do radiador. Eu vou fazer uma conexão no caso, né? Eu poderia dizer que é um T, tá? Eu vou estar utilizando essa daqui, certo? Eu poderia dizer que é um T, mas não vai ser um T porque eu ser obrigado a ter uma saída a mais para a turbina. Então aqui, ó, por um exemplo, tá? Aqui eu já meio que direcionei, ó. Eu vou colocar um nipple aqui, ó. Comprei um nipple. Caiu ali, mas deixa eu tirar aqui, ó. Tá vendo? Ele tem 1/4 NPT com 5/8 de mangueira, porque a medida aqui do trocador de calor é 5/8, 16 milímetros. Aqui então eu peguei um nipple de 1/4 NPT, que é compatível com essa rosca aqui, ó, certo? Com a saída de 5/8. Ó, ele é bem grosso a furação, então tipo ele vai ter um fluxo de água bom. Mesmo sendo 1/4 aqui, ó, ele tem um fluxo de água considerável para fazer essa troca de calor. Então aqui, ó, ele tem tipo a rosca de 1/4, certo? No qual esse nipple vai ficar virado aqui para baixo e eu vou mandar para o trocador de calor que eu vou instalar aqui agora, certo? E aqui, depois que eu conseguir a curvatura dessa mangueira, vou usar aquela mesma mangueira Ballflex que vai na linha de combustível, porque é uma das mangueiras que aguenta a temperatura. Mesmo eu querendo achar algo mais barato, porque aqui como só vai ser água, mas eu não achei nada aqui na loja próximo que eu tenho aqui que aguentasse a temperatura acima de 100 graus, né? Que, tipo, ficasse por essa volta de 100, 110 graus. Então, a única mangueira que eu achei que aguenta essa temperatura, no caso, né? Foi essa aqui, então, infelizmente, tive que gastar com ela, né? Mas, então, assim, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer essa conexão aqui, né? Aqui já tem a rosca pronta. Então, tipo, eu vou colocar aqui, fazer a curvatura da mangueira, ajustar a posição para mim fazer um furo aqui de 1/8 NPT e colocar o outro espigãozinho, ó, deixa eu pegar aqui. Deixa eu achar aqui. Aqui a gente traz tudo aqui para não faltar. Abraçadeira, Aqui, ó. Tá vendo? Eu vou pegar um espigãozinho na medida de 1/8 NPT a rosca, com a saída de mangueira de 1/4, ó. Porque essa saída de mangueira de 1/4, ela vai ser compatível com essa mangueira que eu peguei da turbina aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? Essa mangueira da turbina aqui, ó, eu já posicionei ela aqui, ó. Na verdade, ela não tá presa ainda, né? Eu vou ter que prender tudo certinho, ó. Mas ela tá vindo por ali, eu vou ajeitar um caminho melhor pra ela quando eu finalizar. Ela vai vir por aqui no caso, ó. Tá vendo? E eu vou fazer esse nipplezinho pra pôr aqui, ó. Então, depois que eu conseguir ajustar o trocador de calor, eu faço um furo aqui, abro a rosca 1/8 NPT para receber essa mangueirinha. Então, eu vou ter um ponto superior da ligação do trocador de calor e esse ponto superior da ligação da refrigeração da turbina. O outro ponto da turbina, que nem eu falei, a turbina ela não tem lado, tipo, tanto faz, entrada e saída, tá? Da refrigeração de água. O outro ponto, ele tá indo por baixo, tá? O nipple tá virado por baixo. Ó, eu utilizo aqui aqueles nipples sistema olhal, né? Que é um parafuso vazado. Então a mangueira vai sair por baixo. Ela vai contornar aqui, junto com a mangueira do ar-condicionado, certo? E vai pegar aqui embaixo a mangueira aqui do... Vou colocar nova, né? Essa aqui ainda é a velha. Mas vou cortar e vou colocar o mesmo T. Então, desse T aqui, eu vou fazer mais um furo ligando essa mangueira aqui, que vai ser a do retorno da turbina. Aqui, no caso. E a outra mangueira indo lá pro trocador de calor. Tá? Então, a ligação é dessa forma. Na parte superior, ele é uma das entradas do trocador de calor e uma das entradas da turbina. Na parte inferior do radiador, é uma das entradas, a outra entrada, no caso, do trocador de calor e outra entrada da turbina. Tá? Então, eu vou finalizar aqui essa montagem, né? E depois, no caso, eu mostro para vocês finalizado. Mas só mesmo comentando o motivo dessa escolha, né? Uma escolha diferente, porque muita gente tira com a ideia de furar e acabar misturando água com óleo, que não é o caso, porque você pega qualquer carro novo, por um exemplo, vamos dar um exemplo que o cara comprou uma Audi 0 km, ou que o cara tenha comprado lá na década de não sei quanto, lá um Santana 0 km,
Não foi no primeiro ano que furou, não foi no segundo ano, foi coisa aí depois de 10, 20 anos a peça em uso, né? Então, vou fazer essa instalação e logo mais aí mostro pra vocês, beleza? E aí, novamente, pra quem não foi inscrito no canal, se inscreve, compartilha, comenta, beleza? Valeu!